Olá, seguidor do Povo Online. A gente está aqui nesse quinto dia de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente abriu com o pré-candidato Heitor Ferrer, continuou com Célio Studart. Ontem continuamos com o Capitão Wagner. Ontem entrevistamos Carlos Matos, já conversamos com Célio Studart e hoje a gente recebe o deputado estadual que já foi candidato ao Executivo outras vezes, Renato Roseno. Renato, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Ele já conversou com o Marcos Tardano, o Povo no Rádio. Eu queria começar falando um pouco de PSOL. A sua pré-candidatura, e futuramente candidatura, ela já está posta? O partido passou por um debate interno? Como é que está situado? Não, passa por um debate interno, né? Para o internauta compreender, as convenções partidárias serão até 5 de agosto, entre 20 de julho e 5 de agosto. Então, até 5 de agosto, todo mundo é pré-candidato. Obviamente, é um direito de qualquer filiado colocar o seu nome à disposição. Esse ano, o pessoal ele faz o seu ciclo de convenções e congressos, né? Tem o Congresso Municipal, o Congresso Estadual e o Congresso Nacional até maio. Então, é nesse processo em que se definem formalmente os candidatos. Eu respeito, né, obviamente, aí esse rito partidário, as pessoas, qualquer filiado é pré-candidato até que formalmente ele seja considerado candidato. E no nosso caso, nós temos ainda a coincidência com o nosso ciclo de renovação das direções. Então, esses dois processos, tanto o processo da escolha do candidato como de renovação das direções, se dará no primeiro semestre. Entendi. O senhor é um parlamentar e um militante do PSOL, dos direitos humanos, de atuação, que atua na oposição ao grupo político que hoje governa tanto o Estado quanto a capital. Quais são os principais problemas de Fortaleza hoje e o que é que um prefeito, o que é que o senhor, sendo prefeito, faria para mudar? O que é que de atribuições, o que é que o prefeito pode fazer de fato para mudar a realidade? Né? Tá. A primeira coisa é que a cidade ela não está solta do espaço, ela está dentro do país. Né? E o país está vivendo uma onda autoritária, fascista, né? E com uma agenda econômica de aumento da desigualdade. Acho que os governos locais, os governos municipais, né, eles têm que ser, sobretudo, né, uma ponta de lança em defesa da democracia, dos direitos e da redução da desigualdade. O maior problema é a segregação social. Né? Há várias fortalezas dentro da Fortaleza. Você tem a Fortaleza do Meireles, você tem a Fortaleza do Palmeiras. Né? Você tem a da Regional 5, que recebeu agora no orçamento de 2020 menos recursos do que deveria receber, tendo em vista seus graves problemas de infraestrutura e sociais. Na minha avaliação, é fundamental a gente fortalecer a proteção social, em especial a educação infantil. Né? Bom, nós temos que colocar 72 mil crianças, né, na escola, de 0 a 3, na educação infantil em creche. Nós temos que ter investimento para isso, ampliar o investimento em educação infantil, o investimento na primeira infância em geral, melhorar a rede de atenção social básica com os CRAs e a rede de atenção à proteção de média complexidade com os CREAS. Portanto, é absolutamente fundamental melhorar a proteção social. Melhorando a proteção social, você melhora o acesso das pessoas a direitos básicos, direitos à profissionalização, procura do emprego, a saúde e a educação, a possibilidade dela, né, acessar, portanto, outros direitos de cidadania. E vamos lembrar que muita gente fala da violência e acha que a resposta à violência vai ser repressão. Né? A violência ela pode ser prevenida. Né? Se os crimes são previsíveis, eles são preveníveis. Então, para nós é muito importante, né, compreender que o urbanismo pode ser a melhor ferramenta de redução das áreas violentas na cidade. Se eu trago a cidade... eu acho que investiu bastante em armamento, né? Eu particularmente acho que isso é equivocado. Gastou 120 milhões de reais com as torres. Eu não faria as torres. Aquelas torres de vigilância, elas são uma síntese, são uma ofensa, inclusive, àquela população. Uma população que se sente, portanto, que tem... A população que mora ali no entorno daquelas torres, ela imagina o seguinte: olha, eu moro praticamente num gueto urbano, onde tem uma torre, né, vigiando, né, todo o território. Isso segrega, isso desvaloriza o território. Isso não valoriza o território. Portanto, eu não teria feito esse processo com as torres de vigilância. Porque nós entendemos que... para as torres? É aquilo que eu acabei de falar, urbanismo social. Nós temos que investir em prevenção social. Se você imagina que dos 119 bairros, 17 concentram praticamente metade dos homicídios, nós temos que chegar ao seguinte: o que esses 17, o que os 860 assentamentos precários têm?
Ou seja, eles têm, sobretudo, uma grande concentração demográfica. Se você pega os assentamentos precários, né, são dados da prefeitura, né, a densidade demográfica deles é o triplo da densidade demográfica da cidade. A densidade demográfica da cidade é de 7.300 habitantes por quilômetro quadrado. Nos assentamentos precários é de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, são áreas muito pequenas, muito adensadas e sem infraestrutura urbana e sem serviços. É por isso que nesses territórios, né, de exclusão socioespacial, né, onde as pessoas não têm acesso à terra, não têm segurança fundiária, não têm acesso ao saneamento, não têm acesso a serviços, né, se estabelece uma outra lógica de poder, que é a do poder do grupo armado. Né? Como é que eu reduzo o poder do grupo armado? Se eu incluo a cidade dentro da cidade, aquela parcela da cidade é também a cidade, só que eu preciso incluí-la na cidade formal, com acesso a serviços. Existe um conceito no mundo que a gente tem que trazer para o Brasil, né? Que é a da prevenção da violência mediante o design urbano, o desenho urbano. Nós temos que trazer isso para nós, para perto de nós. Nós temos que dizer o seguinte, olha, se nós sabemos que a maioria dos crimes acontece nesses horários e nesses espaços, o poder público tem que chegar lá não só com a força repressiva, ele tem que chegar lá com cultura, lazer. Veja, tem centenas de grupos, tem Islã das Minas, agora, as meninas fazendo rap e batalha de poesia. Né? As meninas fazendo passinho, os meninos fazendo rap, ou seja, tem centenas de grupos que estão fazendo cultura na cidade que não tem R$1 do poder público. Nós precisamos fortalecer isso. O orçamento de cultura da cidade é 0,1% do orçamento. Né? Na avaliação do senhor, por que a gestão do prefeito Roberto Cláudio, do PDT, do grupo político do Ciro, do Cid, do Camilo Santana e do próprio prefeito caminha para o último ano da gestão, o 8º ano, foi eleito, reeleito. Por que é que esse quadro que o senhor desenhou aqui não foi resolvido? Não há interesse na avaliação do senhor de resolver esse cenário de desigualdade, de profundo... Não, acho que não é uma questão. Veja, a gente às vezes avalia a política do ponto de vista individual, né, ou de caráter moral. Não se trata disso. Assim. Acho que eles têm um arco de alianças, né? A força social na qual eles estão, né, assentados, muitas vezes impulsiona um certo olhar de gestão, que é o olhar da grande obra de infraestrutura. Você vê que essa é uma característica muito própria dessas agendas. Né? Assim, há um grande pacote infraestrutural, que obviamente é necessário, a cidade precisa de investimento em infraestrutura, mas se você, como o orçamento ele é finito, ele não é infinito, você tem que pesar prioridades. E do ponto de vista social, acho que está faltando. Acho que a grande ausência é indiscutivelmente a da proteção social. Há observadores que acreditam que um dos temas que irão centralizar o debate é o da saúde. O que é que o pessoal, o que é que o senhor vai apresentar no seu programa de governo nesse campo? Como é que está esse nosso quadro de saúde na capital? Não, nós continuamos defendendo o SUS, né, integral, e nós queremos o SUS nos territórios. Né, a ampliação da rede de atenção básica, a qualificação da atenção básica. Para nós não tem, né, outra saída. Agora, óbvio, as questões de saúde são questões sociais. Né, as pessoas estão desenvolvendo mais neoplasias hoje. Né, por exemplo, porque, dentre outras coisas, né, a alimentação ela contamina as pessoas que ao longo prazo vão ter mais neoplasias. Os cânceres, por isso tem tanta gente com câncer hoje na nossa sociedade. Por que nós estamos... Saúde mental, nós temos que melhorar muito a qualidade da saúde mental. Uma sociedade adoecedora, uma sociedade com alta taxa de suicídio, uma sociedade com alta taxa de depressão. Né? Nós precisamos enfrentar isso. Nós temos depressão infantil hoje na cidade, nós estamos com vários transtornos aí. Nós temos que melhorar muito a atenção na saúde mental. Agora, tudo isso tem raiz, obviamente, social. Né? Se eu melhoro a qualidade de vida das pessoas, as pessoas vão ter mais saúde. Por que tem que se gastar hoje 30% do orçamento, que é mais ou menos isso que se gasta com saúde? Porque, dentre outras coisas, a qualidade de vida das pessoas é ruim e elas adoecem. Elas vão adoecer do corpo, vão adoecer do espírito, vão adoecer da mente. Né? Se as pessoas, veja, tá mais do que comprovado, assim, nada do que eu estou falando é novo, certo? Está mais do que comprovado. Você pega todas as pesquisas internacionais, cidades mais verdes são cidades mais saudáveis. Cidades em que as pessoas podem caminhar, que têm espaço público, que têm acesso à cultura, são cidades mais saudáveis. Cidades que têm infraestrutura de drenagem. Por que as pessoas têm medo do mosquito, dentre outras coisas, da dengue, da zika, da chikungunya? Eu estava um dia desse conversando com as mães que foram atingidas pela síndrome congênita do zika vírus, né, os seus filhos. Né? Aí você fica imaginando assim, pô,
porque não há saneamento ambiental. É uma questão, você tem, essa semana, inclusive o Jornal O Povo colocou a possibilidade de surto de dengue novamente. Né? Dados oficiais, o alerta das autoridades sanitárias. Então, eu vou ter que gastar com o paciente de dengue lá na frente porque eu não fiz a drenagem urbana aqui atrás. Então, assim, essas questões são questões vinculadas. Nós temos que pensar a cidade como um todo orgânico. Né? Se em 2021 o senhor, estando ocupando o Paço Municipal como prefeito de Fortaleza, que cidade o senhor vai pegar e essa cidade que o senhor descreveu, como solucionar esses problemas que... Não, primeiro nós temos que jogar aberto com as pessoas. Né? Nós temos que dizer o seguinte, olha, nós vamos governar para aqueles que, sobretudo, estão em situação pior na cidade. É isso que nós temos que dizer. Nós temos que chegar para setores mais abastados da cidade e dizer o seguinte, olha, tem gente que está dormindo com o pé na lama. Né? Que quando bate uma chuva, eleva os móveis de casa. Nós temos que pensar nessas pessoas. Nós temos hoje que fazer creche, porque tem aquela mulher de 21 anos de idade que cria o filho sozinha, e ela não tem com quem deixar o filho de 2 anos de idade. Nós temos que fazer creche para aquela mulher, inclusive, poder trabalhar, poder se deslocar, e o filho dela ter alimentação e o desenvolvimento cognitivo saudável, que ele não fique aí vulnerável, né? E que essa vulnerabilidade que já é anterior a ela, cuidar de quem cuida, né? Acho que isso é uma tarefa fundamental, cuidar da cuidadora. Então nós temos que fazer isso, nós temos que fazer opção, prioridade. Veja, quando você governa, repito, o orçamento ele é finito, ele é limitado, a gente sabe disso, sobretudo no ambiente de crise econômica. Mas nós temos que dizer, um governo que se reivindica, né, de esquerda socialista, ele tem que jogar aberto com as pessoas e dizer o seguinte, olha, nós vamos investir sobretudo nestas áreas que são as áreas, né, de forma concreta. Vai ser lá no Palmeiras, vai ser na Urucutuba, né? Ou seja, em todos os 860 assentamentos precários, nós temos que pensar o seguinte, mora 1 milhão de pessoas, 1 milhão de fortalezenses mora em 860 assentamentos precários. Isso é dado da prefeitura, então é invenção minha. Como é que a gente chega nesse 1 milhão de pessoas? Acho que essa é a tarefa fundamental. Nós temos que chegar a eles com serviços, permitindo a realização da sua dignidade. Eu acho que não tem outra prioridade. Reduzir a segregação. Nós não podemos continuar, né, sendo uma das capitais com o maior nível de desigualdade, né, do Brasil. Acho que essa é uma marca que a geração da qual eu faço parte, ela tem que vencer esse desafio. Acho que toda geração tem seu desafio. Acho que o desafio da minha geração é defender a democracia, né, e a justiça social, reduzir a desigualdade. O que o senhor elencaria de avanços? O senhor elencou alguns pontos que, se prefeito, atuará, trabalhará para aperfeiçoar, enfim. O que o senhor elencaria de avanços na atual gestão que merecem continuidade? Muitas coisas, inclusive, que setores da classe média acabam se queixando, né? Sobretudo do transporte individual. A restrição do espaço ao transporte individual, a ampliação da malha cicloviária, por exemplo, que inclusive é uma lei que o então vereador João Alfredo, que também é no nosso partido do pessoal, né, é importante lembrar isso, ou seja, a cidade acumulou, né, uma parcela da cidade, o movimento, né, pela mobilidade urbana, compreendeu que é necessário garantir segurança, né, e exclusividade para o transporte público de massa. Nós temos que ampliar isso, obviamente, eu acho que é um problema, nós temos pouco ônibus na cidade, nós temos que ampliar a malha de ônibus e ampliar, sobretudo, aquele deslocamento, né, do trabalhador que se desloca de bicicleta e vai até o terminal. Nós temos que melhorar essa integração. Eu acho que fortaleceria sobretudo isso, o disciplinamento do espaço urbano para dar prioridade e até exclusividade em alguns territórios ao transporte público e ao transporte cicloviário. Falando um pouco aqui da eleição, do processo político em si, como é que o senhor está analisando as peças? Já temos algumas peças que estão postas aí nesse tabuleiro político da capital. A pré-candidatura do PSOL já está consolidada. O PT... Não, ainda falta, né? Repito, o pessoal vai lançar o seu quadro. Não, o pessoal vai ter um candidato, mas assim, só para respeitar, para não desrespeitar os processos, né? Assim, eu disponibilizo o meu nome, mas tem aí os passos, até para também não desrespeitar a lei eleitoral. As pessoas só são candidatas a partir de 5 de agosto. Mas podem ser pré-candidatos. Pode ser pré-candidatos, isso. O PT vai lançar o seu quadro, corre para ser ou Luiziane ou Guilherme Sampaio, que aí está na oposição
à esquerda, na atual gestão, o PDT lançará o seu, o capitão Wagner está aí. Como é que o senhor está projetando, primeiramente, esse debate? Vai ser, de fato, acalorado? Vai ser uma eleição diferente da que foi 2018? Vai ser uma eleição intensa? Vai ser uma eleição muito nacionalizada. Vai ser uma eleição muito nacionalizada. Eu inclusive, assim, acho que é óbvio por que ela vai ser nacionalizada. Você tem um avanço fascista no país. Veja, a gente estava discutindo há pouco o vídeo do Roberto Alvim. É um vídeo com traços fascistas, é uma política fascista. A política de ataque às artes, de censura às artes, de ataque à imprensa, são 2 ataques à imprensa por semana desferidos pelo governo federal. Né? A democracia está sob risco. Nós temos que colocar isso na eleição. É óbvio. Né? Vai ter um campo que vai estar alinhado ao Bolsonaro e vai ter outro campo que vai estar contra Bolsonaro. E nesse campo que vai estar contra Bolsonaro, vai ter matizes, que vão estar alinhados ao governo Camilo e ao bloco hegemonizado pela família Ferreira Gomes, e aqueles que seremos oposição a esse bloco também. Né? No nosso caso, nós reivindicamos esse lugar, né? Somos oposição ao governo estadual. Você presenciou mesmo, né, como profissional, a batalha que nós demos contra a reforma da Previdência do governo Camilo, né, e cotidianamente lá na Assembleia. E também contra o governo, na nossa avaliação, fascista, autoritário, de Jair Bolsonaro. Então, o primeiro elemento vai ser uma eleição muito nacionalizada. O segundo elemento é uma eleição com muitos candidatos, porque com a alteração da legislação eleitoral, e eu acho que foi correta, acabar com a coligação proporcional, aqueles partidos que porventura se aliavam na proporcional e por consequência na majoritária, eles vão ser um tanto quanto estimulados a lançar candidatos majoritários para tentar acarrear votos para a sua chapa proporcional. Então, acho que vai ser uma eleição aí talvez entre 9 e 12 candidaturas. Isso eu não acho ruim, acho que tem a eleição em 2 turnos para isso. Né? Eu acho que é uma eleição que, em um terceiro elemento, né, ela pode cumprir um papel ou não, né, a depender da qualidade dos candidatos, de chamar a cidade para debater a cidade. Eu acho que eu quero muito entrar nesse debate. Chamar a cidade para debater a cidade, chamar os movimentos sociais, chamar os movimentos de cultura, chamar as juventudes, o movimento de mulheres, o movimento negro. Ou seja, existem sujeitos sociopolíticos, o movimento LGBT. Isso vai ser possível com essa nacionalização que o senhor descreve? A eleição municipal é uma eleição muito particular, tem características muito próprias, né? Os problemas são discutidos com mais particularidade. Nós estamos na são capital. Problemas muito, nós estamos na muito locais. Mesmo assim, ela vai ser nacionalizada? Nós estamos na capital. Né? Essa capital, obviamente, ela está muito conectada. É uma capital que ela tem laços, né, muito bem consolidados do ponto de vista nacional e internacional. Fortaleza tem aí um mapa de interrelações muito complexo. Portanto, né, qualquer elemento do ponto de vista local, ele pode ser interpretado do ponto de vista nacional. Veja, voltando a falar de proteção social. Né? Eu não posso deixar de falar do corte que a proteção social teve no Ministério da Cidadania, certo? Ou seja, vamos lembrar que da metade dos anos 90 para cá, os municípios têm menor capacidade de investimento próprio. Eles defendem muito, né, da transferência de recursos orçamentários do governo central. Nós queremos falar de drenagem. Né? É óbvio que nós estamos falando também de aspectos nacionais, porque, dentre outras coisas, nós precisamos acessar recursos federais para a execução, né, de infraestrutura urbana desta ordem. Portanto, o nacional ele se reflete no local. É uma cidade que está completamente conectada. É uma cidade que, inclusive, está com conexões, né, digamos assim, internacionais. Né? Hoje ela é um ponto importante, né, de interlocução com a África, por exemplo. Né? Você vê a presença aqui ou seja, é uma cidade que ela passa, inclusive, né, a ser olhada desde fora. Então, Fortaleza tem muitas oportunidades. Eu acho que, para nós, uma oportunidade importantíssima seria da economia da cultura, da indústria de tecnologia, das tecnologias abertas. Veja, como é que a gente pega esse conjunto de jovens que tem vários anseios, e, dentre outras coisas, a gente pode dizer o seguinte: olha, nós queremos trabalhar com ciência e tecnologia, com tecnologia da informação. Nós temos muitas oportunidades, inclusive derivadas dessa conexão que nós temos. Deputado, a gente já está chegando ao final da nossa conversa, a gente quer fazer um tempo mais ou menos igual para todos os pré-candidatos. Eu queria terminar com a última pergunta. O senhor pode ser breve, né, na resposta? Tentarei.
O pessoal já teve uma experiência de segundo turno em 2016 com Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, contra o atual prefeito Crivella. Aqui em Fortaleza, quais são as chances reais de o pessoal chegar ao segundo turno? Olha, se as pessoas enxergarem numa candidatura que está fora das máquinas, né, uma candidatura possível, alternativa, né, se as pessoas tiverem a ousadia que nós temos uma ousadia de lançar a candidatura. Sem máquina, sem recurso, né, da forma como nós somos, acreditando na força da política. Se as pessoas puderem acreditar na força da política, e essa cidade é uma cidade surpreendente, uma cidade de virada, né, nós podemos sim disputar o segundo turno com ousadia, com alegria, né, com inteligência, com auto-organização, com consciência. É a única possibilidade da gente suplantar as máquinas. Sejam aquelas alinhadas ao governo federal, sejam aquelas alinhadas ao governo municipal e estadual, que são muito fortes, tem uma teia já consolidada. Né? O meu convite é o seguinte, né? Sejamos ousados e vamos fazer a diferença. É possível, né, colocar a política na frente. Se o senhor pode responder rapidamente novamente, o pessoal apoiaria PT ou PDT? Numa projeção pessimista, o pessoal não avança no segundo turno, o pessoal apoiaria PT ou PDT contra uma candidatura conservadora, ultraconservadora? Nós fizemos isso no segundo turno quando apoiamos o Haddad. Assim, nós precisamos, obviamente, ver como seria esse segundo turno. A se repetir o segundo turno em 2018, esse é um debate aberto entre nós, ou seja, nós compreendemos que o principal inimigo hoje é o fascismo. Eu repito, isso não é alarme, né, isso não é pânico. Há isso não é só no Brasil, você vê a onda da extrema-direita autoritária hoje na Europa, né, nós entendemos que há um inimigo comum que deve ser combatido. Tá bom. A gente recebeu aqui o pré-candidato pelo PSOL, Renato Roseno, dando fim a uma série de entrevistas com os pré-candidatos, Heitor Ferrer, Capitão Wagner, Carlos Matos, Célio Studart e agora o candidato Renato Roseno, pré-candidato Renato Roseno, passaram por aqui, a gente agradece. Eu que agradeço. Obrigado, deputado. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana.